Estamos de volta no Ponto e Contraponto, aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br, hoje com a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Mauro de Nadal, do MDB. Presidente, o relacionamento com o governador Jorginho Melo foi tranquilo, teve momentos de desgaste? Como é que ele se deu ao longo destes últimos 2 anos de presidência aí na casa? Olha, um relacionamento muito bom, né? O governador Jorginho é uma pessoa de fino trato, a gente sempre teve uma boa conversa, um bom diálogo com o governador. Não só o MDB, os demais partidos também sempre tiveram esta liberdade de fazer conversas com o governo do estado de Santa Catarina, o próprio governador, em muitas situações, com projetos polêmicos, ele tem chamado o parlamento para conversar antes mesmo do envio das matérias à Assembleia, mas é claro que muitos projetos eles acabam tendo um novo amoldamento lá no parlamento, porque vem da ideia central de um governo, mas nós temos 40 cabeças pensantes lá dentro do parlamento que às vezes divergem de algumas situações e nós precisamos fazer a construção daquilo que é o melhor. Mas toda a construção que foi feita, embora seja dentro de um projeto de governo do Estado, foi dialogado com o governo para explicar as razões, a intenção dos deputados de fazer aquelas adaptações, aquelas melhorias dentro de um projeto. Mas dá para se dizer assim de que a relação Assembleia Legislativa, MDB com o governo foi uma relação muito boa. Facilita o fato do atual governador ter sido 4 vezes deputado estadual? Eu acredito que sim, porque a experiência também dá muita segurança no momento de fazer as construções, né? Os diálogos, os encaminhamentos, né? Então, eu vejo que isso é um ponto positivo do governo, ter sido senador também da República, ter sido presidente da Assembleia. Então, ele conhece, ao longo desta caminhada toda, como funcionam, quer seja o Legislativo ou até mesmo o Senado Federal, né? O deputado federal também. Então, isso tudo dá a ele uma certa segurança de alguns encaminhamentos que são específicos da natureza do político, né? Então, essa natureza com a experiência permite que a gente consiga fazer esse estabelecimento de uma boa conversa, um bom diálogo. Mas agora ele também estende a mão e quer o MDB oficialmente, né, dentro do governo. Porque hoje nós temos lá o deputado Gerry Compre, seu colega de parlamento, mas que foi por conta e risco, não com o respaldo do partido, embora o partido também não tenha feito nenhum tipo de impedimento para ele assumir a Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade. Vai se chegar a esse ponto? Vai existir esse ponto de MDB estar oficialmente no governo de Jorginho Melo já em 2025? Aliás, Roberto, eu tenho que fazer só um pequeno parênteses de que a ida do Gerry ao governo foi algo deliberado com o partido, né? Então, ele foi para lá após consultar o partido conversou, principalmente os deputados federais e os estaduais, sobre a possibilidade dele ir ou não. A princípio, ele continua, né, nessa atividade como secretário de Infraestrutura. Não tem nada que faça com que ele saia de lá nesse momento, não tem nada nesse sentido, né? O MDB estar ocupando mais espaços, te confesso que já esteve um pouquinho mais acalorado esse momento, que foi o final do ano passado, né? O partido agora se reservou um período aí para nós fazermos uma avaliação política de Santa Catarina, até porque o MDB quer começar um trabalho já em fevereiro, principalmente ouvindo as nossas lideranças, antes de darmos um passo um pouco mais firme, né, em direção a ocupar mais alguns espaços no governo do Estado. Só uma coisa já é deliberada no interno do MDB, de que nós estaremos ao lado de todos os projetos que forem importantes para Santa Catarina, ou seja, a governabilidade, se depender do MDB na Assembleia, o governador terá, né? Agora, esta busca de espaços, nós queremos ouvir a nossa liderança, porque tem uma eleição que se aproxima. Nós saímos de uma eleição e o modelo político brasileiro é esse. Em 2026, nós já estaremos, já em janeiro do ano que vem, já falando sobre eleições de 2026, né? Então, o MDB precisa estar sintonizado com essa liderança para ver se o MDB vai fazer parte de uma nova proposta, né, de dar mais uma opção à sociedade, ou se fará uma outra, um outro encaminhamento, uma outra composição. Então, essa definição vai se suceder após essas conversas com lideranças que nós pretendemos já fazer no mês de fevereiro desse ano. Para o senhor, esse caminho do jogo eleitoral começa a ser definido, João Rodrigues de um lado do PSD e Jorginho Melo do PL do outro? Olha, a gente vê hoje esses 2 grandes personagens da política
estadual como nomes em evidência, né? Mas a política ela é muito dinâmica, pode surgir novos nomes ao longo desta caminhada, porque, como disse no início da nossa entrevista, né, a nossa vida se resume a um aparelho de celular. Exato. E esse aparelho de celular opera milagres, às vezes, né, que figuras desconhecidas no mundo político, do dia para a noite, passam a ser aplaudidos pela sociedade. Pablo Marçal, né? Então, e aí a gente precisa ter muita segurança no momento de uma afirmativa. Mas vejo que esses dois nomes são dois nomes bons, né, que começam a serem discutidos já na sociedade, embora sendo um ano antes do processo eleitoral, mas as pessoas já começam a comentar eleições de 2026. O MDB saiu satisfeito com o resultado de 70 prefeituras, porque se a gente fizer só pela matemática, perdeu 28. Tá? A gente trabalhava na meta de mantermos as prefeituras e eu sempre afirmava com muita segurança Verdade. Que nós chegaríamos perto das 100 prefeituras. Pela musculatura que o partido tem, né, em Santa Catarina. E não deixa de ser o maior partido, se nós pararmos para analisar. Sim. Vereadores, né, e organização partidária em todos os municípios. Mas nós aprendemos também com esta eleição um novo recado do eleitor, que ele não está mais muito sintonizado no partido político, mas sim na pessoa que o representa dentro de um cenário político, indiferente de que ele esteja no partido que está. Uhum. Se o eleitor gostou, ele vai abraçar esta tese, se tem um projeto viável, ele abraça o projeto e segue com este candidato. Então, é um novo momento que também nos deu um recado, estas urnas, né? E por isso que o MDB também, dentro desta razão de estar ou não estar mais dentro do governo, é justamente fazer toda esta interpretação deste cenário, que é um cenário novo, né? É um cenário novo, que foge daquela figura, nós somos o maior partido aqui em Santa Catarina, então nós temos condições de fazer isso, colocarmos um candidato, sermos vencedores. Sim, tem possibilidade, mas a gente não pode esquecer de que o personagem tem que ser justamente aquilo que o eleitor quer. Na sua opinião, quem é que ganha espaço junto ao MDB, entre eventuais candidatos ao governo, sem fulanizar, sem dar nomes, oferecendo que espaço que o MDB gostaria de ter numa chapa majoritária lá em 2026, Senado e governo? Olha, hoje dentro do MDB se fala fortemente a possibilidade de termos um candidato a governador. Né? O MDB prepara, né, esta linha de encaminhamento junto aos nossos líderes. Nomes, o MDB tem vários nomes que podem ser apreciados pelos líderes, mas é aquilo que disse há pouco, tem que estar na graça e na simpatia do eleitor. Não basta você só querer ser, o povo tem que te querer. Né? Então, esse é o objetivo maior da política, é justamente sentir da sociedade o que a sociedade quer. Será que ela me quer como candidato? Não quer? Então, é esse sentimento que o MDB precisa buscar agora nessas boas conversas, né? E a abertura do MDB, ela é uma abertura muito ampla, com todos os partidos aqui em Santa Catarina, mas digo assim, de que o posicionamento do MDB hoje é mais um posicionamento central. Né, um posicionamento central. Não se descarta uma possibilidade de coligações, né, com partidos que estejam mais nas extremidades, mas o foco nosso é mais central. Então, nós queremos buscar oferecer uma alternativa à sociedade catarinense que seja mais uma alternativa de centro, mais de equilíbrio, né, de diálogo, e essa é a forma que nós estamos desenvolvendo dentro do nosso MDB. Está raro hoje no país, né? Ou é um para um lado ou para o outro, né? A polarização ainda graça no Brasil. Parece que é o mais fácil, né? É o mais fácil de conseguir chegar, de sensibilizar, né? Mas vai chegar o momento de que nós vamos ter uma valorização diferenciada da política brasileira, como foi no passado. Esses momentos o Brasil já vive de muitos e muitos anos, né? De muitos e muitos anos. Então, eu vejo que logo há uma tendência de voltar ao centro as decisões principais aí das eleições brasileiras. A gente está se encaminhando para o final do programa, preciso de duas rápidas respostas. Primeira delas, Júlio Garcia está eleito presidente da Assembleia na sua sucessão? Olha, essa eleição a gente só vai saber no dia da votação, né? Mas é um forte nome, uma pessoa muito articulada, preparada. Hoje diria que é o que o parlamento precisa para continuar o trabalho e mantendo essa harmonia entre os poderes, mas acima de tudo também a independência da casa. Quando o IBGE entregou o último censo, o Tribunal Superior Eleitoral mandou um recado para o Congresso Nacional. Ou vocês aumentam o número de deputados federais para os estados que tiveram aumento de população, é o caso de Santa Catarina, que ganharia 4, ou nós impomos. E agora, se Santa Catarina tiver 4 deputados federais a mais, terá mais 4 deputados na Assembleia?
Olha, essa é uma resposta que não dá para responder rapidamente, porque eu preciso de um pequeno parênteses novamente para dizer o seguinte: enquanto Santa Catarina cresce, né, aumenta a representatividade pela interpretação dada pelo censo, mas outros estados da federação perdem. Sim. Ou seja, aqui aumenta, lá diminui. É ganho para Santa Catarina isso? Claro que é ganho. Por quê? Porque a maioria da repartição de muitos dos recursos em Brasília vem pela representatividade. Então, o ganho em deputados federais vai representar um grande ganho para Santa Catarina, né? Então, o Brasil não perde com isso. Ganham os estados que aumentam e perdem os estados que diminuem. Eu vejo que Santa Catarina estará preparada para essa receptividade de mais 4 parlamentares, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, deputado. Nós voltamos na semana que vem. Um grande fim de semana para você e até lá.